Aí. Boa tarde, meu nome é Gabriel Rocha, eu e os outros meninos aqui, o André, o Gabriel Silva, o Matheus Rodrigues, o Augusto Leone e o Gabriel Machado, resolvemos fazer um podcast para abordar alguns temas que a gente acha interessante, como o mercantilismo e o fisiocratismo. Então, eu vou começar falando mais ou menos uma introdução do mercantilismo, para a gente ir levando essa conversa mais a fundo, beleza? O mercantilismo foi uma prática econômica vigente na Europa entre os séculos XV e XVIII, que ajudou na consolidação da burguesia como classe social dominante. Sua origem está na transição do feudalismo para o capitalismo, durante a crise da Idade Média e a formação dos Estados nacionais. Aí existiu vários tipos de mercantilismo comercial, industrial, metalismo, e tipo assim, ele se baseava em alguns princípios, que era na intervenção máxima do Estado na economia, na busca excessiva por metais preciosos, na balança comercial favorável, no incentivo à manufatura, no protecionismo econômico. E agora os outros integrantes vão discutir mais um pouco sobre o que afetava isso, cada uma dessas medidas, como que ele foi evoluindo, como que foi passando dessa esfera para outra, mais ou menos assim. A gente pode ver aí, né, como as características que o Gabriel falou, uma das características dela é o metalismo, porque os estados nacionais, os estados-nações que se formaram depois do fim do feudalismo, né, com o fim do feudalismo acabou surgindo os reinos, que foram os estados-nações, que aí formaram os países com características identitárias de cada um, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Aí eles começaram a se preocupar muito com o acúmulo de metais, pedras preciosas. Por quê? Porque na transição do feudalismo para o mercantilismo, houve um problema de falta de dinheiro, eles estavam sem ouro e sem prata. Aí eles começaram a correr para caçar mais ouro e prata, para garantir a renda e a riqueza, né? Que a riqueza naquela época, ela era garantida pelo maior número de metais preciosos que o Estado-nação tinha. Aí, quanto mais ouro e prata o país tinha, mais riqueza ele tinha e garantia mais a renda e a riqueza, como eu havia dito. E, tipo assim, um Falhou desses a... exemplos, só interrompendo, um dos exemplos que a gente pode citar, essa busca incessante que o Gabriel disse pelos metais preciosos, é, por exemplo, na época que eles vieram colonizar as Américas, que aí eles começaram a colonialismo, né? trazer Verdade, minérios verdade. para cá, para a Europa, na verdade. A Inglaterra se beneficiou muito por causa disso, Portugal, Holanda, e isso não foi, tipo assim, só aqui no Brasil, foi também na América Central, América do Norte, também na África. E, tipo, esse estilo de negócio deles duraram por bastante tempo. Mas lembrando aí que esse foi um período de... Muitos falam que é uma política absolutista, né? Só que tem países europeus, estados europeus, que na época não eram absolutistas, como a Holanda. Uhum. E a Inglaterra, após o término também ali, manteve o mercantilismo e com esse colonialismo, essa exclusividade comercial, a monopolização dos países e esse metalismo, né? A capacidade de extração de outros países, expansão de território. Sim, e, tipo assim, como eles utilizavam dessa forma, eles não tinham muita questão de trocas comerciais, no máximo elas eram busca por exploração mesmo, explorar outros povos, para, tipo, meio que roubar a riqueza dos outros povos, entendeu? E se Pô, tinha é interessante. comercialização, era o exclusivismo, né? Da colônia com o país. Exato. É interessante falar sobre isso, sobre a exploração dos outros povos, porque o próprio mercantilismo ele não tem muitas condutas muito morais. Ele não preza muito pela moralidade. Um exemplo disso é que muitos autores mercantilistas eles defendiam a baixa salarial dos trabalhadores, que consistia nos trabalhadores terem um salários baixíssimos para preservar dessa forma, entre aspas, a pobreza do país, porque eles acreditavam que os trabalhadores pobres eram um incentivo a mais para eles trabalharem.
entendeu? E também porque isso visava o lucro do Estado, em que o mercantilismo, o principal objetivo dele era isso, né? E Isso é muito interessante, cara. outro exemplo também dessa desumanização, né, do homem que, tipo assim, se não preocupava com o outro, o homem era sem escrúpulo e tal, também a escravidão, porque eles acabavam transformando a maioria dos africanos, né, a maioria de escravos foi africano, em produto. Aí a gente pode ver que ele não se preocupava, assim, com o outro só para conseguir aquilo que quer, a riqueza, o dinheiro, o metal, tudo que vinha assim da colônia e tal, eles queriam aproveitar, Com e com certeza. o outro indivíduo não era diferente. E era engraçado falar isso, que tipo assim, eles não se importavam tanto porque tinha uma preocupação no mercantilismo com o desemprego geral do país, né? Do reino, no caso. Da cidade-estado ali. E é legal, Pode falar. vai interrompendo, é legal a gente falar isso também, tipo assim, a gente estuda em Ouro Preto e lá na nossa cidade é um forte marco dessa exploração que advém do mercantilismo. Lá é um lugar que, tipo assim, teve muita escravidão, muita gente veio da Europa em busca do ouro, tentar pegar o ouro do Brasil, que lá foi, tipo assim, o polo principal da cidade para pegar ouro, enriqueceu isso em muitos países na Europa. E aí tem esse lado triste da história também, que é a questão da exploração de um povo, da subjugação e, tipo, umas paradas que nem A humano questão do extrativismo, né? Isso. De outros estados, assim, falando. Mas outro ponto interessante também que você mesmo falou, Gabriel Rocha, foi que o mercantilismo é só uma forma de transição entre economias, né? É verdade. Eu considero, tipo assim, que tinha o feudalismo, aí o feudalismo teve seu fim, e dentro do feudalismo tinha uma sementinha que estava germinando para se tornar o mercantilismo, mas o mercantilismo não era. O mercantilismo, tipo assim, ele faltava alguma coisa para se tornar o capitalismo. Então é uma transição entre o feudalismo e o capitalismo. É alguma coisa que precisava germinar assim para se tornar o sistema econômico que a gente tem hoje. É transição porque visa sempre o lucro, né? A extração, uma maior potencialização de riquezas possíveis, né? E isso foi bacana falar de Ouro Preto aí, porque pela história que tem aqui, né? Pela extração de minérios e tal. Só que muitos lugares não são só minérios, né? Se você pode pensar, muitos recursos, como açúcar, que foi muito importante na época, tabaco, o algodão para a indústria têxtil, que foi de suma importante, que tinha muita extração, muita plantação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, tem essa parte do metalismo, mas também tem essa outra parte de outros recursos naturais, do solo, de plantação, essa realização. Sim. E o mercantilismo também não tem só pontos ruins, não, né? Ele foi bem importante para desenvolver várias ideias aí no campo econômico também, por parte dos autores, só que não sei nem se pode ser falado que foi uma escola econômica da época, porque os autores eles agiam de forma meio independente, eles não se comunicavam muito. Eu acho que era mais era uma forma de se pensar que era meio que obrigatória, porque aquele Estado fazia isso e, tipo assim, não tinha muito relativismo. E igual essa parte que o André falou aí, da questão de começar a extrair outras coisas, assim, seus metais preciosos, advém um pouco, tipo assim, depois, mais dessa era mais, vamos falar, tipo, sólida do mercantilismo, que aí vai começar a ter algumas mudanças, que aí vai gerar outras formas de pensar, aí outros pensadores vão começar a ter umas ideias mais concretas também. Sim, o mercantilismo visava o lucro máximo. Inclusive o negócio do desemprego visa isso também. Porque eles acreditavam que nenhuma mão de obra, nenhum recurso do Estado, ele poderia ficar ocioso. Incluir a mão de obra é um dos recursos, né, que eles contavam com ele. É uma das riquezas deles. E a gente tem, depois de um tempo, um movimento, um sistema assim, que vem para ser contrário ao mercantilismo, que é a fisiocracia, que é considerada a primeira escola da economia científica. Ela surgiu antes mesmo de Adam Smith, né, apresentar suas propostas,
a teoria econômica, e ela foi um fruto do iluminismo, de todas as revoluções, de tudo que aconteceu na Revolução Francesa, do iluminismo e tal, e ela se baseia tipo assim, como o mercantilismo, ele se baseia no acúmulo de metais para garantir que um país é rico, que um Estado-nação é rico. Já o fisiocratismo, ele fala que a riqueza era proveniente da terra, da agricultura. Então, quanto mais terras, mais propriedades você tinha, mais rico você era. E sobre os fisiocratas, vale destacar o Quesnay, né? Que é conhecido como o pai dos fisiocratas, e ele trabalhava sobre a economia francesa da época. E ele falava que a agricultura, que era a principal fonte de riqueza, era considerado a riqueza do Estado, e a manufatura, em contrapartida, era estéril. Com certeza. E também vale destacar que, a partir desse momento, começa a ter uma corrente de pensadores que eram mais intitulados como economistas, e que também ficaram conhecidos como fisiocratas, que acreditavam que a economia funcionava de uma forma mais natural, que é tipo um pouco não, tipo, contrasta bastante com o que os mercantilistas pensavam. Eles eram mais metódicos, acreditavam que o trabalho do economista tinha que ser mais empírico, por isso que vem até hoje a galera fala que os economistas são aquelas pessoas que precisam de fatos, não são igual as pessoas de humanas, que relativizam tudo. Eles copiavam até algumas formas científicas das ciências físicas, não vai? De metodologia para pesquisa. Acho importante frisar isso. Sim. E também essas ideias da fisiocracia, essa teoria de fisiocracia, embora ela não tenha dado tão certo, porque, por exemplo, o ministro das Finanças da França, ele tentou introduzir a teoria da fisiocracia lá na economia da França, só que teve muito protesto de proprietários de terra, a tentativa foi um fracasso. Porém, mesmo assim, com esses empecilhos, ele foi o ponto de partida para criar a teoria clássica de Adam Smith. Adam Smith se inspirou muito nos fisiocratas para criar sua teoria. Tanto que Adam Smith fala sobre a divisão de trabalho, né? E divisão de tarefas e tal. E no Fisiocracia já começa a falar um pouco, não sobre trabalho, mas de classes. A acumulação de riqueza, mas tem a interação mútua entre as classes, né? Então já começa a ter um embasamento para a teoria. Então, um sobrepõe o outro. Um negócio que eu acho muito importante falar a respeito da fisiocracia, que tem esse contraste com o mercantilismo, é que agora a economia é entendida como uma ciência, e também a valorização do livre comércio, da lei da oferta e procura. Então, é muito diferente daquele protecionismo que o mercantilismo procurava, que na época do mercantilismo tinha as taxas alfandegárias mais caras, não era muito fácil o comércio com qualquer país. Aí o fisiocratismo já vem com essa mudança, já vem com novas mudanças de pensamento, com novos pensadores, já defendia a propriedade privada, que aí vem pensadores como Adam Smith, que muitos dizem que é o pai da economia, que é um cara que já defende mais a propriedade privada, que todo mundo tem mais a liberdade do indivíduo, que é muito contraste com aquilo que os mercantilistas diziam, que eram, tipo assim, mais a figura lá do Estado como principal, e depois a liberdade de cada indivíduo. No mercantilismo tinha muita intervenção do Estado, né, na economia. E já a partir dos fisiocratas começou com o liberalismo, a partir do iluminismo e tal. Aí já foi mudando um pouco o jeito de pensar. Sim. Os fisiocratas, inclusive, se eu não me engano, eles teve até uma determinada época em que eles eram contra a prática mercantilista dos reinos ainda vigentes, chegando a acreditar que o próprio mercantilismo destruiriam esses reinos por conta do extrativismo e coisa do tipo. E começou uma ideia também de que tinha uma lei natural, né, no Estado. Sim, uma lei natural. Deveria interferir. Isso. A economia era vista como praticamente um organismo social ali, né? Sim, com certeza. Aí teve outros pensadores também, como o Turgot, que foi um economista francês, Pierre Samuel Dupont de Nemours, que, tipo assim, também empregavam essa questão dos fisiocratas,
de mais liberdade individual, do pluralismo de cada ser, buscavam também, tipo assim, as trocas comerciais acima de qualquer coisa. Na real, no mercantilismo, né, o pensamento deles é mais ou menos que era o conceito de riqueza estava em moeda, né? Então era tipo, quanto mais Prata, ouro você tivesse, prata, mais ouro se rico é. tivesse, mais rico é, na verdade. Aí quando chegou com os fisiocratas, Adam Smith e tal, eles começaram a ter uma visão, né, de que a riqueza, na verdade, estava na produção, estava em produzir, e não estava na moeda em si, né? Que a moeda era tipo, como é que ele fala? Tipo, o óleo Tipo, eu acho que aí começa mais a que valorização do faz. trabalho de cada indivíduo, Sim, sim. Aí que mas vem a o esforço. divisão de trabalho. Exato. Investimento. Foi a partir do fisiocratismo que teve uma ideia, foi plantada uma ideia de investimento. Não foi? Ou estou enganado? Investimento Eu acho que sim. produtivo? Eu não sei. Se possível, sim, velho. Porque eles também pregavam um pouco de acumulação de riqueza. Uhum. Eles Tipo, é uma também, origem mais dos comerciantes, que eles eram, tipo, queriam ter propriedades, comprar propriedades, então essa questão de isso, investimento acho que surgiu mais ou menos daí. isso. Inclusive, eu acredito que o próprio fluxo de renda, o fluxo circular da renda, surgiu no próprio fisiocratismo. Sério? Porque eles identificavam os princípios racionais que regem a própria distribuição de renda e os fluxos de gastos ali na sociedade onde eles estavam. E a gente puxando esse gancho aí que os fisiocratas influenciaram muito Adam Smith, mesmo que ele criticou um pouco o fisiocratismo, mas Adam Smith, ele se influenciou muito nas ideias dos fisiocratas, e tanto que ele é provavelmente um dos economistas mais conhecidos da história, porque suas ideias, Adam Smith é do século XVIII, se não me engano, tem influência até os dias atuais, porque ele é considerado o pai do liberalismo, né? Alguns países seguem essa corrente, e ele é muito respeitado, é um dos economistas mais aceitos da nossa atualidade. Eu acho que Sim, ele é o mais famoso, na ele é o verdade. mais famoso, é considerado o pai da economia. É, Ele também, tipo, pregava muito essa questão da liberdade contratual entre empregados e o empregador, queria que sim. tivesse mais uma liberdade entre as pessoas para, tipo, conseguir ter mais o acúmulo de lucros das duas partes, defendia a propriedade privada com unhas e dentes, a não intervenção do Estado na economia. Ele tem como principal obra A Riqueza das Nações, que é um dos livros mais famosos de toda a história, que até hoje a gente tem que estudar ele, e daqui 1000 anos ainda vamos estudar Adam Smith. Sim. Além de que ele fala muito sobre na sociedade, como vê hoje, né? Tem o individualismo pessoal para geração de riqueza, né? Tipo, que na fisiocracia fala que do individualismo, o Adam Smith já começa também a falar sobre individualismo para geração de riqueza própria, para ter uma riqueza própria, você conseguir sobressair na sociedade, Isso. né? Sobressair entre as classes na divisão do trabalho, para o acúmulo de capitais, para ter o desenvolvimento. Então, ele fala assim, muita coisa, e muita coisa pode ser vista até hoje, e Com depois de certeza. tanto tempo, de muitos estudos já feitos. E tipo, esse Então, livro dele, que é A Riqueza das Nações, que foi estudado por vários estudiosos depois dele, várias pessoas que aplicam as coisas que eles falam também, ele defendia bastante coisa sobre que o desenvolvimento e o bem-estar de uma nação advém do crescimento econômico e da divisão de trabalho dessa nação. Aí, tipo assim, ele pregava a redução dos custos da produção e a queda dos preços das mercadorias. Aí, tipo assim, isso aí foi evoluindo, que aí depois foi evoluindo por outros pensadores, que aí depois veio a Revolução Industriais com base em algumas ideias dele, e daí por diante. Eu acho importante frisar, dentro do fisiocratismo, a relevância que eles acreditavam que a agricultura tinha dentro dos estados. Porque como eles pregavam uma cultura como é que eu falo? Não armazenar, geração de riqueza, mas do excedente, eles acreditavam que a agricultura, dentre os setores do Estado, era o único capaz de gerar o excedente. Então, eles acreditavam que
pela visão econômica, era o setor mais importante ali. Sim. E falando um pouco mais sobre esse liberalismo de Adam Smith, a gente não está falando só sobre o liberalismo econômico, mas sim também o liberalismo político, porque ele defendia que não podia ter alguém que mandasse, não mandasse, mas é como se fosse mandar na população. Todos os cidadãos são livres e eles tinham direitos naturais, direitos desde que eles nascem, eles têm esses direitos, como o direito à propriedade privada, à liberdade, à expressão, e também, né, o liberalismo econômico, que ele defendeu muito em A Riqueza das Nações, como o Gabriel Rocha falou, a divisão do trabalho, né, essencial para o crescimento da economia. Ele reforçava muito a importância da livre concorrência, fazendo com que isso fazia com que as empresas melhorassem cada vez mais seus produtos e abaixassem ao máximo o custo de produção. E ele também defendia uma mão invisível, ou seja, a não interferência do Estado. O Estado ele só devia garantir a segurança para a população, a economia se autorregulava sozinha. Sim. E, Exatamente, esse era o ponto principal dele, né? A mão invisível. Isso. Então, no mais, esse foi o nosso podcast. A gente discutiu algumas ideias referente ao mercantilismo e fisiocratismo, citamos alguns atores. Essa conversa poderia durar mais bastante tempo, tem muita coisa para falar, mas eu acho que deu para a gente resumir de uma forma legal, buscando a ideia de todo do grupo, o que se trata essas duas formas de pensamento e o que advir delas. É isso. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos, né? É isso, então. Obrigado aí pela atenção e é isso.